Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa O Dilema do Líder. Todo líder carrega decisões que ninguém vê e pressões que ninguém entende. O problema é que ninguém ensina como lidar com isso. E aqui nós investigamos os dilemas que desafiam os líderes, times e empresas. Porque por trás de todo o problema sempre existe uma causa mais profunda. E é nessa causa que nós vamos entrar. Aqui investigamos o comportamento humano no ambiente corporativo, interpretar o dilema e trazer à tona uma discussão subindo a régua das análises e reflexões. Como já falava Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas e quando o líder nem sabe mais o porquê? Eu sou Floriano Gardelli e aqui a gente entra no dilema, os impactos sobre a natureza humana dentro das organizações. Este programa é um oferecimento de Bremen Editora, seu livro em boas mãos. A Bremen é uma casa editorial que há mais de 10 anos transforma grandes trajetórias em livros de impacto. Todos nós temos uma história para contar. E um oferecimento também de autoconhecimento escola, desvendando o potencial humano. Acreditamos que a transformação real nasce de dentro para fora. No Instituto Autoconhecimento Escola, nossa missão é fornecer as ferramentas para que essa evolução ocorra de forma plena e consciente. Hoje, trazemos aqui para o nosso dilema um dilema global. E ninguém melhor para tocar nesse assunto que o Francis. Como vai, Francis? Tudo bom, Floriano? Me fala quem é o Francis Fernandes Ferreira. Muito bem. Bom, eu sou nascido em São Paulo, moro aqui em Curitiba há uns 26 anos, vim para ficar só 6 meses e tô aqui ainda. Sabe que eu voltei, né? Eu morei aqui e voltei. Voltou. Tão bom que é a Então, cidade. a cidade é boa, né? Uhum. E, enfim, eu trabalho na área de TI, já tem mais de 30 anos, eu teria que fazer a conta agora para chegar no número exato, mas tem bastante tempo, né? Comecei muito cedo, com 14 anos já eu tinha um emprego de carteira registrada na área de TI e fui tendo várias funções ao longo do tempo. Passei por várias empresas, trabalhei em empresas menores, médias, algumas grandes, né? Então tenho passagem, por exemplo, pela Tetra Pak, né? Uma empresa global. Uhum. Eu trabalhei também no HSBC, foi o motivo pelo qual eu vim para Curitiba, né? Uhum. E hoje eu trabalho numa empresa petroquímica multinacional também. Ah, muito bem. Nós até chamamos hoje, a gente está um pouco mudado esse mercado, a gente se chama uma empresa de energia, porque vai muito além do que só o petróleo, né? Do petróleo você tem, além dos petroquímicos, o que a gente entende como visão é que a gente está entregando para a comunidade energia. Certo. Aquecimento, transporte, tudo isso é energia. Além do que esse mercado também já está muito variado. Hoje você tem soluções de low carbon, que é o termo de sequestro de carbono, a gente já está nessa área também e tal. Bacana. Então, mas eu trabalho na área de TI, nessa empresa. É uma empresa petroquímica, mas eu trabalho na área de TI nessa empresa. Eu sou hoje Solution Architect nessa empresa, um nome bonito, né? Então, para quem, caso alguém que está ouvindo a gente não saiba explica um o que é, sou arquiteto de soluções, seria uma tradução, né? Mas o título tá lá no meu registro, inclusive, em inglês mesmo, né? É uma função técnica de liderança na área de TI. Então, ao longo da carreira eu fui tendo alguns cargos diferentes, fui para áreas diferentes e hoje eu me encontro nessa solução. Então, hoje já fui, antes de ser Solution System Architect, que é uma linha de sequência. Você começa com System, vai Solution, depois você tem outros degraus para você subir nessa carreira, né? Então, Solution Architect. O que faz um Solution Architect? Ele traz soluções de TI para a companhia. A companhia precisa... ela tem uma necessidade. O business tem uma necessidade, ele vai trazer para a gente o que ele precisa que seja feito. Então, o Solution é o cara que vai analisar as diferentes tecnologias
e ver como ela pode se aplicar para resolver aquela questão que o negócio trouxe. E geralmente as soluções elas se conectam com outras soluções. Então, aplicações ou sistemas que se conectam com outros sistemas. Então, o Solution Architect é o que vai desenhar isso para resolver aquela questão, para integrar com os sistemas que precisam integrar e trabalhar com as equipes para entregar essa solução. E âmbito mundial, né? Âmbito Nós não mundial. estamos falando de âmbito nacional, nós estamos falando de âmbito mundial. Mundial, Então, nessa função que eu estou, é mundial e desde que eu entrei nessa companhia há 22 anos, sempre foi mundial. Varia um pouco de acordo com o time que eu estive, variou um pouco em termos de escopo, né? Teve uma época que eu estava num time que era só de Américas, então era Estados Unidos, Canadá, América Latina, América Central, então... depois eu tive times globais e às vezes o time não é global, mas ele é regional, mas eles são vários países. Mas, no geral, a maioria dos times que eu trabalhei foram times globais. Hoje eu estou num time não tão global, é Europa e Américas hoje, mas há 50 dias atrás o meu time era global. Então, isso varia um pouco de momento, de cargo, né? Porque você vai movimentando de áreas para áreas diferentes, para cargos, e isso vai mudando. Então, essas soluções são soluções globais. Geralmente, às vezes, são regionais, mesmo sendo um time global. Você tem uma solução regional para aquele país ou para aquela região, porque tem uma legislação específica ali que você tem que cumprir, algumas normas daquela região. Então, as soluções vão variar de acordo com o momento. Naquele ano é um projeto global, no outro ano é um mais regional. Isso muito bem. Vai mudando. Muito bem, muito bem. Bom, durante muito tempo, acreditávamos, Francis, que liderar era dar ordens. Vamos falar agora um pouco de trazer aí o comportamento humano. Depois, começamos a acreditar que liderar era motivar pessoas. Primeiro dando ordem, depois motivando pessoas. Hoje, na nossa modernidade, talvez liderar seja algo completamente diferente, que é o que a gente vem vivendo. Como fazer um projeto avançar quando as pessoas estão espalhadas pelo mundo? Você tem um negócio global. Existem motivos pelos quais projetos internacionais podem ter dificuldade ou até fracassar. Mas me parece que o fator humano é um contribuinte muito importante. E é o que nós vamos conversar aqui hoje. Sem dúvida. São culturas diferentes, idiomas diferentes, fuso horário diferente, formas completamente diferentes de pensar e interferências externas. Como você mesmo acabou de dizer, às vezes uma legislação, uma guerra. É uma guerra. O desafio da liderança moderna talvez nunca tenha sido tão complexo. E hoje, nós vamos entrar aqui nos dilemas do líder global, que é exatamente o que te trouxe aqui para conversar com a gente. Te pergunto, me conta um pouco do teu contexto hoje, dentro do teu dia a dia, como é liderar projetos dessa dimensão? Muito bem. É um desafio. Porque numa empresa grande, as soluções são complexas. Você tem, além da complexidade, tem a magnitude também, do tamanho da solução. Então, se for, por exemplo, uma solução, um sistema, uma aplicação global, você tem que ter cobertura no mundo inteiro, você tem que ter contingência, volume. Então, você tem que arquitetar, pensar em todas essas perspectivas em qualquer solução. E você tem pessoas que estão ou entregando ou operando essas soluções. Então, na fase de projeto, essas equipes vão entregar a cada um a sua parte do projeto. E depois que isso entra em operação, elas vão manter a operação. E não necessariamente as equipes são as mesmas, né? Porque às vezes a equipe que entrega é uma equipe de projeto. A que vai operar é uma outra que passa a operar naquele momento. Então ela recebe um treinamento do projeto para continuar operando, né? Então como é que você faz isso acontecer? Como é que eu faço várias equipes? Uma equipe que está distribuída no mundo inteiro, mais as outras equipes que são parte da solução, porque a solução muitas vezes não é um time só que cuida. Então, o meu time está espalhado no mundo inteiro, mas nós vamos entregar uma solução que eu preciso de outras áreas
fundamentais de infraestrutura para entregar coisas antes. Por Certo. exemplo, servidores, rede, e aí eu vou colocar a aplicação para rodar nesse ambiente. Então, eu tenho outras equipes que eu dependo, né? Então, na fase de projeto, você tem que estar coordenando com todas essas pessoas, trabalhando junto com elas, e ser coordenado também, Uhum. para entregar isso, e depois você vai ter que passar esse conhecimento para uma outra equipe que vai operar esse sistema, essa solução que foi implementada. E por mais que a gente tenha tecnologia sempre é o ser humano que está ali na frente de uma missão que ele tem que fazer acontecer. Sim, são as pessoas que tocam isso. São as pessoas. Mesmo com o IA, Uhum. alguém tem que ir lá entregar. Alguém Alguém tem tem que ligar IA. Né? Isso, alguém tem que explicar para o IA também como é que a Alguém- gente quer que seja tem feito. né? Até nessa área você tem muita parte das pessoas que contribuem para isso acontecer. Você tem que ensinar a IA, Enfim, você tem que fornecer para ela a base de conhecimento. Né? exatamente. Você tem que instrumentalizá-la. Né? Exato. E você tem que configurá-la também. Uhum. E dizer até onde que ela pode ir. Então, Pois por exemplo, tem empresas hoje que estão admitindo IA, mas não de forma autônoma. Ou seja, ela não toma decisão. Numa operação, Uhum. por exemplo, de refinaria ou numa siderúrgica, por exemplo, é complicado você deixar, por exemplo, a IA Comandante. decidir se ela vai aumentar ou não a temperatura da caldeira de uma então, siderúrgica. Imagina. Ela pode sugerir, mas hoje em dia, pelo menos nesse ramo, eu diria que sempre vai ter uma pessoa, um humano, com saber naquela área para tomar a decisão. Ele pode pedir sugestão para a IA, mas ele vai. A decisão é ali. Então, mesmo com a IA, você tem toda a parte de ser humano que está entregando. E também não é tudo que vai vir a IA. A IA não se aplica a tudo. Então, você tem equipes trabalhando o tempo todo para preparar todas as soluções, os componentes que formam aquela solução de TI para entregar aquele sistema, aquela aplicação, aquela solução. Bacana. Diz uma coisa, estamos falando em âmbito global e tudo, mas quantos países normalmente participam de um projeto? Isso depende do projeto, né? Ele varia bastante. Então, tem projetos e projetos numa empresa multinacional, numa empresa nacional grande também. A área de projetos geralmente classifica seus projetos pelo tamanho dele. O tamanho dele geralmente é o tamanho do orçamento dele, né? Certo. Então, tem projetos e projetos. Tem projetos que a gente tem um, por exemplo, acontecendo agora na empresa que eu trabalho, global, que é o maior lá, né, na nossa área, e é o mundo inteiro que ele está afetando. O mundo inteiro. Então, e tem outros que são, a gente diz globais, mas não quer dizer no mundo inteiro, em todos os lugares que a gente opera, né? Claro. Então, ele vai variar de acordo com o escopo do projeto, com a definição da solução. E aí, as equipes que vão ser envolvidas vão variar também de acordo com o escopo do projeto. Porque, pelo que eu entendo, de todo jeito, você tem um projeto, consequentemente, você vai ter 2, 3 áreas, no mínimo, de repente, envolvidas, 2, 3 áreas que vão ter que entregar algo para que algo aconteça, e às vezes as áreas estão em países totalmente diferentes. Sim, né? Sim. São várias equipes. Até mesmo na área de TI, porque a gente às vezes enxerga a TI como sendo uma coisa só, mas ela está igual à medicina. Ela tem tantas especializações que você não tem ninguém mais que sabe de tudo. Né? Hoje, em medicina, se você tem especialista de joelho. Sim. Né? Na área de oftalmologia, tem o especialista na parte da frente do olho, tem o especialista na parte dos fundos do olho. Então. Descobri isso aí alguns anos atrás. Nossa, esse nível especializado, mas é igual ao TI. TI você também tem. Então, quando eu estou na área eu sou arquiteto de aplicações. Então, quando a gente vai entregar aplicações, antes de eu colocar a aplicação para rodar, eu preciso ter um lugar para rodar ela. Então, eu tenho que ter servidores que sejam nas nossas instalações, que a gente fala on-premises, ou se for na nuvem, eu preciso ter que ter o servidor. Então, o pessoal de infraestrutura, eu tenho em TI algumas áreas, tem infraestrutura. Dentro da infraestrutura, eu tenho o pessoal de network, que vai fornecer a solução de rede. Tem o pessoal de servidores, tem o pessoal de banco de dados. Só que eu já falei 3 equipes diferentes que cuidam. E pode estar em países diferentes, inclusive. Na empresa que eu trabalho, os especialistas de infraestrutura estão mais localizados num país aqui na América do Sul. Mas eles também têm gente em outros países, eu sei. Tem do lado do Oceano Pacífico, né? Às vezes eu falo muito termo em inglês, porque é uma empresa que a gente fala o tempo todo em inglês, então vou tentar não usar muito esse sistema aí. O pessoal
Só lá no... Que tá ouvindo a gente vai falar, esse cara é corporativo. Né? Ele fala corporeza, aí não sei como é que nome que a gente dá para essa língua aí. Mas faz parte. Na Ásia, a tradução. Na Ásia, esse time que eu tô falando, tem gente na Ásia, tem gente, por exemplo, aqui na América do Sul, de servidores. O pessoal de banco de dados, eles têm em alguns lugares do mundo também. De aplicação, que é o meu time, tem em alguns lugares do mundo também. Você imagina a quantidade de gente de outros locais que a responsabilidade dessa liderança para fazer com que tudo aconteça com um tamanho, uma dimensão dessa. Muito bem, Francis, sim. Muito bem. Qual foi o primeiro choque cultural que você percebeu? Né? O que tem de choque cultural quando em algum momento foi importante? Puxa vida, para esse projeto aqui eu tenho que prestar um pouco mais atenção nessa parte cultural, que é importante para a gente quando fala de ser humano. Então, acho que antes de eu entrar na resposta, eu dar um pouco de contexto também, acho que vale a pena a gente falar, que é o seguinte, nesse mundo que eu estou vivendo, não existe mais um chefão, não tem um chefão, né? Não tem nem... a gente nem usa mais termo supervisor, né? Então, eu não sou chefão e eu não digo como as coisas vão acontecer. Eu não sou dono de projeto nenhum quando estou na liderança do projeto. Até essa gestão de projetos, de operações, hoje ela é compartilhada, né? Então, quando eu estou na liderança de um projeto, significa que eu sou um dos líderes. É um dos líderes. Eu não sou o líder único. Mas eu sou o líder na minha área ali. Na minha área, dependendo do nível de decisão, eu decido algumas coisas. Tem coisas que eu preciso ir para cima para decidir. E eu mesmo, por exemplo, hoje eu não tenho um chefe só. Eu tenho uns 7 chefes, eu devo ter. Eu chamo eles dos caras para quem eu presto conta. Então, gestão transversal, né? Total. Então, eu tenho uma pessoa que cuida para quem eu trato de assuntos sobre a minha carreira, mas essa pessoa não é a pessoa... que ela cuida dos meus projetos, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, são outras pessoas para quem eu reporto. Eu tenho a área de negócio, gerentes que eu lido ali, diretores que eu tenho que entregar o que eles trouxeram a necessidade, a gente está desenhando, então eu presto conta para eles em termos de entregar o que ele precisa. E aí você tem, nos times, você tem os que coordenam, orquestram a coisa acontecer, que antigamente era chamado talvez de líder de equipe, de supervisor, mas antes o líder de equipe supervisor, ele era tudo, ele cuidava de como o trabalho é conduzido e também da ascensão daquelas pessoas debaixo dele na companhia, promoção de carreira, por exemplo, né? Aumento de salário. Hoje não tem mais isso, né? Então hoje no mundo que a gente vive, que usa essa metodologia de trabalho, de organização de trabalho que chama Agile, no Brasil, não sei se estão chamando de Agile ou como é que é, mas em inglês fala Agile. Você tem o SDM que cuida da carreira. Você tem o Scrum Master que ele coordena a equipe do Delivery Team que está entregando ali. Você tem o Release Train Engineer. Olha que nome bonito, né? Que cargo. E tem até treino no nome aí, né? O título. Ele coordena os Scrum Masters. Então, ele é o Scrum Master dos Scrum Masters, vamos dizer assim, né? Você tem os arquitetos. Então... ele só na forma das organizações se organizarem, ela já tem essa coisa de um pouco de complexidade, mas que no final é um jeito novo de fazer as coisas acontecerem e você também tirar de uma pessoa só todo o controle ali de como as coisas acontecem. Então, e aí são várias pessoas, e às vezes essas pessoas estão em lugares diferentes. Todos esses 7 chefes que eu te falei, que eu tenho, eles não estão no mesmo lugar, no mesmo país. Né? E aí, nas equipes que eu trabalho, eu vou ter diferentes pessoas de diferentes níveis trabalhando. Então, de volta à sua pergunta, né, qual o desafio, né? O maior desafio cultural. Como é que eu me comunico com todas essas pessoas, essas que eu descrevi agora, que estão associadas à minha organização, mais as das outras organizações que estão em outras organizações diferentes, diretorias, e em outros países também. Então, como é que eu me comunico com essas pessoas e entrego a mensagem que eu preciso entregar. Então, quando eu desenho uma solução e preciso que essas pessoas passar essa visão e fazer com que ajudá-las a trabalharem nessa visão e entregarem aquilo, como é que eu comunico isso para eles de forma que eles entendam. O que estava na minha cabeça ou na cabeça das pessoas que comigo desenharam aquilo, porque às vezes a gente não faz tudo sozinho, né? Tem muita ajuda, né?
Então, como é que a gente comunica isso para as pessoas e para que elas entendam, elas entreguem o que a gente precisa entregar, né? Então, se a gente combinou de levantar uma parede, ou 2 paredes, ou um quartinho, como é que eu passo para essas pessoas como é que eu vou Aham. entregar esse quartinho com essas paredes, com esses materiais, como é que a gente faz isso? No fim, você sempre tem essa preocupação. Sim. Existe essa preocupação, por isso que eu sempre digo, né? Nos nossos treinamentos, palestras que a gente faz, pessoal, dá trabalho. Dá trabalho, não dá trabalho, Dá Francis? trabalho. Dá trabalho você se preocupar em fazer. Como é que o outro vai entender? Será que ele vai entender? O importante é o resultado. A gente só tem êxito se o resultado ele é alcançado. Uhum. E para isso dá trabalho. É, Né? é. Ontem É. mesmo eu passei por uma situação no trabalho, dessa daí, que a gente está trazendo um trabalho para o time, eu e mais um arquiteto que trabalha comigo, a gente estimou que o trabalho levaria tanto tempo, e quando a gente foi refinar esse trabalho, né, porque a gente traz uma visão mais macro e começa a refinar junto com o time, né, o que vai ser entregue. E aí, na hora de fazer esse refino, de quebrar isso em pedaços menores, para atingir objetivos menores, para atingir objetivo grande, começou o número total lá de tempo para fazer aquilo, deu um número maior do que a gente estimou, né? Então, eu sentei depois da reunião com o meu arquiteto ali, o meu par ali, e falei para ele, vamos lá, o que é que não está funcionando bem aqui? Porque a gente estimou errado, o time está sendo conservador demais, o que está acontecendo? A gente foi ver que a gente viu que tem espaço para chegar naquela estimativa que a gente imaginou, porque a gente acha que talvez não ficou muito claro ainda a visão e as subentregas que tem essa solução. Então a gente revisitou ali, por exemplo, os diagramas ali que tem os desenhos da solução, e a gente vai agora fazer uma outra reunião com a equipe para dar um pouco mais de detalhe, vai fazer uma recapitulação da solução toda e entrar um pouco mais de detalhe. Então a gente entendeu que se eu entrar e explicar um pouco mais de detalhe os subprodutos daquela solução, talvez eu traga mais claridade para o time, eles entendam melhor o que precisa fazer, e aí talvez eles façam o seguinte: é isso então? É mais simples do que eu pensei que era. Sim, pois é. Então dá para fazer nesse tempo, né? Exatamente. Pode ser que eles vão dizer que não dá, meu, é aquilo mesmo que eu falei, né? Ou é mais, não é o que eu espero, mas essa é a comunicação. Então a gente já comunicou para eles, explicou, inclusive com desenhos, né? A gente usa muito diagrama nesse mundo porque são muitos componentes, né? Então você tem que desenhar bastante, escrever bastante também e falar bastante. Então a gente já fez isso, mas talvez ele caiba um refino. Eu até fui conversar com outros times, inclusive nos que eu trabalhei antes, e fui ver quanto tempo que eles estavam alocando para esse momento, para explicar para o time. E eu vi que o nosso time está dedicando um pouquinho menos de tempo para isso. Então a gente precisa conversar fazer mais. Fazer os ajustes durante o projeto e tudo mais. Muito interessante, muito interessante. Você vê que a liderança tradicional ela está diferente agora da liderança global, porque a liderança global é um top totalmente diferente, muito mais complexo, muitas coisas envolvidas e tudo mais. A maioria das pessoas, trazendo aí para o nosso dia a dia, analisando o comportamento do ser humano, a maioria das pessoas imagina que projetos internacionais fracassam por causa da tecnologia. Mas parece que eles fracassam por algo muito mais humano, porque a gente está aqui falando de humano. O problema nunca é e nunca foi software, quase sempre é o ser humano, quando as coisas não acontecem. Né? Trazendo um pouco aqui para né? Como é que eu enfrento esses desafios de quando as coisas não acontecem. No teu ponto de vista, qual é hoje o maior desafio? Cultural, comunicação, ego, prioridades diferentes. Me fala um pouco. Dentro de, né? Vocês têm várias áreas, vários países, várias formas de pensar, valores diferentes e tudo mais. Na hora dos maiores desafios que acontecem, você tem que transpor aquele obstáculo. É cultural, é comunicação, é ego, a prioridade que para ele é diferente em função dos valores. Diz um pouco na tua experiência. Essa é uma pergunta difícil de responder.
Eu vou tentar aqui com o que eu sei, né? Mas Isso. não deve ter uma resposta. Não dá para lacrar esse assunto. Não, não dá. Dentro dos teus exemplos, dentro da tua realidade, Então, né? eu, assim, pela minha experiência de vida, eu vejo que tem um pouco de cada coisa que você falou aí, né? Porque são pessoas, né? Então, às vezes a questão é a tecnologia escolhida foi errada, mas até nesses casos a gente tem que questionar e investigar, porque pode ser que a investigação que foi feita, a análise da tecnologia, talvez foi equivocada. E aí são pessoas, né? São pessoas, de novo. Às vezes tinham interesses diversos na escolha daquela tecnologia, né? Certo. Influenciadas por momento político, geográfico, mercadológico. Então, até quando o problema parece ser técnico, a gente tem que avaliar também se não foi no processo de análise, ou na análise do problema, na definição da solução, né? Mas, eventualmente, pode ser também técnico, não estou dizendo aqui que não seja, né? Mas o nosso foco aqui é na parte mais humana. Então, na parte humana, eu diria que a gente tem um pouco de cada coisa. Então, cultura é uma delas. Eu lido com diferentes países, dependendo do projeto, dependendo do momento da equipe que eu estou. Então, esse é um desafio. Você tem que se adaptar, né? Então, se for latino-americano, por exemplo... nós somos mais relacionais. Certo. Então, é bom você procurar começar as coisas, as conversas, com um pouco de conversa. Sim. Não necessariamente sobre o assunto da reunião, né? Então, a gente fala sobre outras coisas. Então, com a Argentina, por exemplo, futebol, a gente está sempre falando de futebol. Pois é. E com outros países da América do Sul, a gente fala muito. México também, México. né? Eu já trabalhei com o pessoal, a gente... Sim, o mexicano adora o brasileiro, até por causa do futebol. E mesmo quando não é aqui de perto, também às vezes é futebol. Esses dias eu estava numa reunião com o pessoal da Índia, de Bangalore, e eles falaram que estavam vendo o jogo do Brasil e torcendo eles pelo Brasil. também. Depois eu vi na TV, tinha uma galera se reunindo em Bangalore lá para torcer pro Brasil, né? Eu nem sabia que ele tinha essa simpatia, né, toda pelo nosso futebol. Mas, enfim... Com os latinos, a gente é mais relacional. Você vai lidar com outros países, às vezes ele é mais direto. Então, não tem essa conversinha antes, né? Certo. Em inglês, o pessoal fala small talking. Não tem, você já vai direto, né? Então, em culturas asiáticas, o japonês, você vai ter outras abordagens. Então, o componente cultural ele é importante, você considera, né? E tem alguns assuntos que você não deve nem tocar. São assuntos difíceis de falar. Você vai falar com alguma pessoa se você depois de um tempo você tiver intimidade. Então, você tem que considerar esse componente. Mas vai ter outras coisas, como você falou, de língua também, que aí é cultural também, mas aí é mais específico da língua, né? Sim. Como é que eu me comunico? Porque o inglês, que é uma língua nacional, ele não é igual em todo lugar, né? Não, porque cada tem o inglês que a gente fala no Brasil aqui, que o americano fala, que o inglês fala, que o pessoal na Índia fala, na África do Sul fala. O árabe também tem um inglês diferente. É carregado pelos sotaques locais. O indiano. Então, você precisa aprender a falar um pouquinho desses ingleses que estão circulando. Você tem que interpretar o próprio idioma. Então, aí você vai ter outros componentes ali que são pessoas, como é que a pessoa é. Em determinada região, eles podem ser um pouco mais incisivos, outros não são. Então, outros você vai falar... dá pra gente, com o que tem aqui nessa mesa, aqui juntar e fazer alguma coisa, um foguetinho para ir para a Lua. E tem, às vezes, pessoas que eu falo, não dá para fazer, ele sabe que não dá, mas ele também não sabe falar não, né? Então, isso vai de pessoa, vai de cultura, né? Você vê que, nessa tua resposta, a gente nota o quanto é importante quem está liderando um projeto, principalmente, quem tem a função de líder, se preocupar com o outro. Você tem que se preocupar. Poxa vida, como é que eu vou fazer para fazer com que ele me entenda? Ele tem uma forma diferente, tem um mapa diferente de entendimento. Eu vou fazer com que eu vou me transformar, vou interpretar a comunicação para que ele entenda. Agora, com dessa outra forma. Isso é importante. Nós temos aqui quase que os nossos líderes têm que ter um pouco de psicologia.
Além de todo o entendimento, todo o hard skill, e tem que ter como hard skill também ser psicólogo, né? Sim. Porque você está lidando com pessoas e num mundo totalmente globalizado e totalmente conectado, você tem que quase que ser um psicólogo também. Sim. E aí eu volto de novo, tá? Eu sou insistente nisso. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Hã? Não é? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, que está super interessante o nosso bate-papo, Francis. Tem aquele caso que eu te falei, aquele exemplo da liderança, daquele treinamento de liderança que eu te falei. Talvez agora seja um momento bom para a gente falar como você se comunicar com várias pessoas. Me fala. Bem lembrado. Eu fiz um treinamento de liderança há muitos anos atrás, por essa companhia que eu tô, acho que deve ter uns 15 anos esse treinamento. E foi engraçado, porque você falou agora do hard skills, né, e o soft skills, né? Então, às vezes, tem pessoas que acham que você só com conhecimento técnico você pode ser líder. E não. E eu já tive, inclusive, discussões com pares meus sobre esse assunto. Falei, não, eu não preciso ficar me propondo isso. Eu tenho que dizer como é que tem que fazer, o pessoal tem que fazer. Depois de eu tentar falar, eu falei, bom, se você acha que assim vai funcionar, boa sorte, né? Vamos ver, né? Então, não estou dizendo que a pessoa não possa ter algum sucesso com isso. Pode, mas eu acho que é melhor, ou você tem mais sucesso, você usar um pouco de psicologia, de soft skills, né? Então, eu estava nesse treinamento de liderança. E aí, a gente tinha várias dinâmicas ali, que eram mesas espalhadas por um salão de um hotel, e tinham, então, as equipes. Cada mesa era uma equipe, né? E aí, eles faziam, intencionalmente, rotacionavam a liderança. Então, cada dinâmica, uma pessoa da mesa era o líder. Aí, chegou a minha vez, né? Então, eu fui lá na frente, e aí, só para mim, foi dito o seguinte, ó, você tem que fazer o pessoal desenhar isso daqui. E aí, tinha uma folha A4 que tinha desenhado ali um triângulo, tinha uma circunferência que ela tocava um dos vértices do triângulo ali, né? E tinha uma reta que ela cortava uma face dessa circunferência, ali um quinto, na parte mais ou menos, ali um quinto ficava para lá da linha de corte e outro para cá, e ela passava totalmente a circunferência. Então, eram três figuras geométricas, meio que uma outra sobreposta, a outra adjacente, e eu tinha que falar para o pessoal fazer isso aí. Eu falei, pô, isso aí não é muito difícil. Aí o líder falou lá do treinamento, só que você não pode dizer o que é. Você não pode dizer que é um losango. Você só pode dar instruções para a pessoa, para eles escreverem. Você não pode verificar se estão fazendo certo e falar, não, vai para cá, apaga. Não pode. Tá bom, foi bom. Ficou mais difícil, mas vamos lá tentar. E eu fui lá para a mesa... Interessante. Achando que eu falei, não, isso aí eu vou arrebentar, porque eu sou técnico, mente cartesiana, eu vou chegar lá, é só dar as instruções precisas e qualquer pessoa vai desenhar isso daí, né? Então eu cheguei lá, olhei para aquela folha, estava lá e falei, aqui deve ter essa figura, esse triângulo, ele deve estar aqui da margem superior e na margem esquerda ele deve estar uns 5 centímetros mais ou menos, né? De cada um. Então eu já cheguei pro pessoal e falei, eu vou começar falar para eles desenhar a partir desse primeiro vértice aqui. Imagina, eu escolhi uma ponta do triângulo. Falei, então vocês vão pegar aí a caneta e vão dar uma margem de tantos centímetros para a esquerda, tanto do topo, e vão colocar a caneta aí, repousa a caneta aí. Aí o pessoal, todo mundo colocou. Muito bem, agora vocês vão traçar uma reta, não posso falar caneta, vocês vão correr a caneta num ângulo, aí eu falei um ângulo lá, sei lá, 15, 20 graus, da esquerda para a direita, e vão correr a caneta por 10, 15 centímetros. Dei uma medida lá para fazer a primeira fase do triângulo. Depois eu fui seguindo assim, né? Fazendo todas. Então, quando eles terminaram o triângulo, eu já imaginei na minha cabeça, porque eu não estava vendo o que eles estavam fazendo. Claro. Não, o triângulo já está lá. Então, eu já contei que o triângulo estava na mesa. Falei, beleza, agora eu preciso levar esse pessoal com essa caneta lá para outro vértice, porque o círculo ele toca o outro vértice. E vai fazer o círculo. E aí dei as instruções, fui nessa linha, passar reta e tal. Eu falei, cara, acho que a maioria vai acertar esse negócio aí, né? Aí quando eu fui ver o resultado, foi muito engraçado. A gente ria muito, porque
saíram figuras. Primeiro, assim, não é nem que as figuras não saíram próximas das outras, não tinham nem as figuras geométricas que precisavam estar lá Cada um no fez um papel. desenho diferente, nenhum nem perto daquilo que você pediu. Nem perto, cada um de um jeito, né? Então, e todo mundo algumas lá, talvez assim arremetiam ao que era o tinha objetivo, né? ali até o cara que de repente podia ser um técnico da NASA, de tão hard skill que ele tinha ali, mas não saiu. Não saiu. Aí a gente foi avaliar isso aí, né? Entender. Aí a dinâmica era essa. Então entra lá o moderador do treinamento e fala, vamos lá, vamos ver como é que é, o que é que aconteceu aqui, né? Então, várias lições a gente tirou dali, mas assim, e aí as pessoas explicando ali, né? Uma pessoa falou assim, eu não sei quanto que é 10 centímetros, quanto que é 15 centímetros, eu não tenho essa noção. É uma pessoa que falou, aí ela falou, eu não tenho noção espacial, eu não tenho orientação, norte, leste, oeste, a esquerda, a direita para mim é confusa, né? Então, e veja, eu não estou dizendo que aquela pessoa era uma pessoa com problema. Claro. Ela tem outras forças, né? As forças dela não são, por exemplo, orientação. Essa é uma força que eu tenho, orientação, de medida mais ou menos ali e tal, enfim. Mas não quer dizer porque ela não tem essa força que eu não estou condenando essa pessoa. Ela só tinha outras forças, provavelmente algumas que eu não tenho, né? E aí ela falou, eu não entendo disso. Aí o outro alegou alguma outra coisa. Eu vi que eu estava lidando com mundos diferentes, com universos diferentes, né? E aí a lição que eu aprendi, a maior lição daquele dia foi assim, a liderança, ela precisa entender quem é a audiência e comunicar-se individualmente. Então, veja, se fosse um projeto, não teríamos entregue o projeto. Não ia entregar o projeto. Porque eu tenho que entender que cada pessoa tem as suas forças, ela tem o seu perfil, e eu tenho que entendê-la, ler essa pessoa e ver como é que eu comunico os objetivos para aquela pessoa, para que ela chegue no resultado. E isso praticamente faz parte do teu trabalho, né? Dentro do teu escopo, do que você tem que fazer ali, a tua responsabilidade, tem que se preocupar em como é que o outro vai interpretar e tudo mais. Isso é um dos grandes dilemas que a gente tem hoje em dia na liderança, que o pessoal não quer ter trabalho. Acha que isso aí dá muito trabalho, que não, ele tem que saber, o óbvio não precisa ser dito. Não é bem assim, a gente está lidando com um ser humano. Não tem jeito. Muito bem, Francis, gostei aí do teu exemplo. Vamos filosofar um pouquinho agora aqui, ainda falando aí, né, dos nossos queridos seres humanos. Mas vamos dar uma filosofada. Dentro de tudo que a gente conversou, talvez aqui exista um dos maiores dilemas da liderança moderna. Você precisa gerar influência sem possuir uma autoridade formal. Não adianta ficar mandando, você está gerando influências, tá? Já na tua forma de se comunicar. Como dizia Lao Tzu, filósofo chinês, há 2.600 anos atrás, o melhor líder é aquele cuja existência quase não é percebida. Não faz nem falta. Mas existe uma camada mais profunda aqui, que a gente vai desenvolver a partir de agora. Você percebe que diferentes culturas interpretam exatamente a mesma mensagem de maneiras completamente diferentes, indo aqui do exemplo que você deu agora. Né? É por causa da cultura? Ou é porque o ser humano é assim? Né? Me fala um pouco. Eu acho que é porque o ser humano é assim, é porque a cultura também influencia, é uma combinação de coisas, né? Eu lembrei agora que você falou isso daí, eu lembrei de uma conversa, de uma reunião que a gente teve ontem, tinha um pessoal da Ásia ali na equipe, né? E eu vi nas outras reuniões que o time estava pouco participativo, a gente estava fazendo planejamento, estimativas de trabalho ali, né? E eu estava pouco participativo. Então, conversando com algumas pessoas, eles também perceberam a mesma coisa. Então, aí eu vi, então não sou só eu que estou percebendo. Certo. Então, a gente precisa trabalhar isso daí, né? Então, eu cheguei na reunião ontem pro pessoal e antes de ontem foi isso, na verdade. Aí eu falei, pessoal, olha, eu tentei, a minha intenção foi empoderá-los para falarem. Então, eu disse pro pessoal, olha, eu gostaria que vocês querem encorajá-los a participar dessas reuniões, com suas opiniões. A opinião de vocês importa, a gente quer ouvir outras pessoas.
eu até falei, porque eu sou arquiteto, não quer dizer que eu sei tudo, que eu tenho que dizer como é que vai ser, vocês vão fazer. Eu aceito ser questionado, eu aceito ouvir outras ideias. A gente está aqui para discutir e, como um time, desenvolver essa solução. E falei, então eu gostaria de ouvir vocês, que eles participem mais. Aí chegou aí o pessoal, na verdade, quando o líder lá, o Scrum Master, estava anotando isso lá como na ata da reunião, né? Ele colocou lá, ele usou o termo assim em inglês, né? Francis requested. E a palavra request em inglês significa assim, que é meio que uma ordem, né? Eu requeri, eu dei uma ordem de que seja feito isso. Aí eu falei, não escreve assim, não. Aí eu escrevi no chat, falei, o que eu fiz foi, eu encorajei as pessoas a falarem. Se a pessoa, eu também disse na minha fala, se você não se sente livre para falar em público, procure alguém, fale com alguém e tal. Às vezes tem pessoas que são mais tímidas mesmo. Sim, ela ainda precisa de confiança para poder sair ali daquele lugar ali e entrar no spot, né? Então eu encorajei as pessoas. Então eu não... Até porque eu também não sou chefe de ninguém, porque eu sou um líder, mas eu não tenho subordinados. É o que você falou agora da transversal, né? Transversal, Então, assim, evidentemente que eu determino algumas coisas, influencio muitas coisas, até posso influenciar na carreira de algumas pessoas. Ótimo. Mas a gente não decide. Até para mandar uma pessoa embora hoje não é uma pessoa só que decide, porque antigamente era o supervisor que decidia sozinho. Não existe mais isso, né? Então aí eu pedi para ele mudar lá e falei, olha, você coloca aí que eu encorajei e tal, porque... Bacana. Então como é que essa pessoa entendeu a minha mensagem? Porque eu não usei em nenhum momento eu quero, nós temos que participar mais. Eu não usei nenhuma palavra. Eu tomei bastante cuidado de não usar. Aliás, eu tomo bastante. Acho que, na verdade, talvez eu nem tome mais cuidado, porque isso já é parte de mim, de muito tempo. Já faz parte do teu hábito. Né? Mas como é que ele entende? Esse pessoal, eles estão numa cultura em que eles... e porque também eles são uma empresa contratada nossa, não é exatamente funcionário dessa empresa que eu estou. E aí eles colocam uma posição mais de... Não, eu vou ouvir, você manda e eu obedeço, né? Então tem um pouco... Eu conheço essa região ali, tem um pouco da cultura deles que é dessa de você manda e eu obedeço, fala o que você quer que eu faço. E tem também talvez a posição que ele está como... Ele não é funcionário de carreira, ele é um contratado, né? Então... mas não, eu queria ouvir dele a opinião sincera, porque eu contratei aquele pessoal, ou a empresa contratou aquele pessoal... com aquelas especialidades, porque eles têm um valor e vão ter no time. Porque o trabalho que ele vai fazer, não sou eu que vou fazer. Eu preciso que ele faça. Eu vou desenhar, mas ele vai fazer, né? Então, se eu sou um arquiteto civil e estou desenhando uma casa e alguém vai executar lá, levantar aquela parede, alguma coisa, eu preciso ouvir também a opinião daquele profissional que tem opiniões com a história dele, e ele vai dizer sobre coisas sobre os materiais a utilizar. Então era isso que eu estava querendo ouvir do pessoal. Mas culturalmente, ele entendeu que era uma ordem. Pois é. Que você tem que falar, você tem que falar. Eu falei, não, você tem que falar. Sinta-se à vontade. Eu noto o porquê do teu êxito até hoje, aí 22 anos aí na empresa que você está agora, porque você está sempre preocupado com o outro. Eu vou repetir isso aqui sempre. Não sou só eu, não é só o meu projeto, é o nosso projeto, é o time. Você está sempre preocupado. Como é que ele vai entender? Como é que ele vai escutar? Será que está ok? Será que ele tem uma outra opinião melhor, uma situação que eu não estou enxergando? Você faz caso para outra pessoa. Isso é muito importante e é assim que o líder hoje é o líder moderno. Né? E isso me mostra, né, uma situação muito interessante. Nós não reagimos aos fatos. Nós reagimos ao significado que damos aos fatos. Né? Principalmente aí, não é uma ordem. Qual o significado disso? Cada pessoa interpreta a realidade através da sua própria experiência. Né? Cada um vai interpretar de acordo com os seus valores, a sua história, a sua experiência, e a gente tem que sempre levar isso em conta. Me diz uma coisa, Francis. Existe alguma cultura que valoriza mais o relacionamento? Acho que você até falou alguma coisinha agora há pouco aí. Aquela galera que é mais no relacionamento do que na objetividade e tudo mais. Sim. Né? Bom, eu não trabalhei com gente do mundo inteiro, apesar de ser uma empresa global, então eu não consigo responder por todas as culturas, mas eu conheço várias culturas porque trabalhei com vários países. Né? Mas na minha experiência, eu diria que os latinos, né, estão nessa
se enquadram aí, né? O brasileiro, quando a gente estabelece conexão, quando tem rapport, Rapport e conexão é tudo. Né? A coisa funciona melhor, a coisa anda mais, mesmo que a gente não concorde com algumas coisas. Isso. Porque é mais fácil das partes se ouvirem, entenderem o outro lado, ainda que não concordem no final, e fazerem acordos, né? Então vamos fazer assim, pode ser assim, ou isso a gente faz desse jeito e aquele outro a gente faz do outro jeito, né? Então, eu acho que os latinos são mais assim, né? O brasileiro, os hispânicos aqui, são mais assim, mas ela também acontece em outras culturas, né? Assim, teve, por exemplo, americanos com quem eu trabalhei, que acabaram virando amigos, asiáticos com quem eu trabalhei, que viraram amigos, né? E experiências de trabalho, assim, enriquecedoras, em que eu ajudei a pessoa a ser 100% melhor e a pessoa me ajudou a ser 100% melhor. E você sabe que eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, que você já tinha falado um pouco, agora há pouquinho, né? Dos latinos, que são diferentes. Porque, no final das contas, é o ser humano tratando com o ser humano. Então, por mais que você esteja ali falando com alguém, né, no início de um projeto, começando um relacionamento com alguém que é diferente do latino, porque o latino já tem isso como nato. No teu relacionamento de ser humano com aquele ser humano, vai chegar um momento que vocês vão estar já numa outra fase de relacionamento, onde você já está um pouco mais descontraído, onde você consegue ter um relacionamento diferente, porque no fim é ser humano com um ser humano. Sim. Então, claro, tem alguns que são já natos, como são os latinos, isso é fato, né? Mas o restante, cara, a gente transforma depois. Porque no final, se você não tiver um bom relacionamento, se você não se relacionar bem com outro ser humano, o resultado pode até sair, mas vai ser mais longo, vai ser mais difícil, vai ser com mais sofrimento. Então, esse é o comportamento, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. O comportamento do ser humano é conexão, é relacionamento. Sim. Os resultados vêm por consequência. Sim. E isso vale, gente, para o nosso lado profissional, como o lado pessoal também. A gente está se relacionando o tempo inteiro. No condomínio, né? Na vizinhança. Na vizinhança, o condomínio, os relacionamentos com a família, com os pais, com os filhos, com teus pares. Isso serve para a vida. Conexão. É super importante. Sim. Muito bom. Para você ver a importância disso aí, a gente, na empresa que eu trabalho, a gente tem até um site lá, que na verdade é um serviço que a gente assina, né? Como se fosse um streaming, mas é uma empresa que fornece esse conteúdo, que chama-se, sobre Global Awareness. Acho que é essa palavra, assim, né? Global Awareness, mas é um título, é um desses títulos difíceis de falar, mas é sobre você entender as outras culturas. Então, e a gente vai ali e começa a fazer ali a navegação por país, por região, e você começa a entender coisas, como é que você aborda aquela isso cultura. É bacana. Então, uma empresa global precisa ter, a empresa global precisa disso, e ela sabe que é importante, a ponto de ela assinar esse serviço e estar disponível para o funcionário para ele entrar ali, acessar e começar a ter um pouquinho de ciência antes de começar a falar com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente. Porque tem algumas coisas que vão ser chocantes. Você sentar numa mesa, por exemplo, lá na Ásia, em alguns países, a pessoa vai comer com a mão. E você na Índia? É o caso. Eu já tive numa mesa dentro do escritório, lá na Índia, não era na Índia, era indiano, era no Ramadã, inclusive. Eu participei lá do pessoal lá do jejum do Ramadã lá. Eles me convidaram para ter experiência, eu participei com eles. A gente sentou numa mesa no final. Dentro da companhia, que a companhia preparou uma refeição no final daquele dia, acho que era 7 da noite, a partir das quebrava o jejum, né? Isso. E a companhia estava pagando aquela refeição e todo mundo sentando. Então, todo mundo com roupa de escritório, dentro do escritório, fomos comer e tinha algumas pessoas comendo com a mão. Eram indianos. E eu sabia que aquilo acontecia. Então, assim, você não ficou chocado. Alguém que não tem consciência disso pode ficar chocado, ofendido, aí não está preparado. Reagir mal, e aí se coloca numa situação ruim ali na companhia. Você vê que quanto é importante, até a empresa, sabendo que é global, está preocupado sempre com que a gente entenda como é que as ações do ser humano. Ela permite que o funcionário coma com a mão ali na mesa e que ela entende, é a cultura dele. É a cultura dele. Tem o cara que faz as rezas dele lá, daqueles horários. Ele tem o tempo que ele vai lá, e naquele horário ele para marca, reunião. Bloqueia o calendário e vai lá. Para a reunião. Vai para uma outra sala. A gente evita até marcar reunião. Né? Eles pedem para a gente não marcar reunião nesse final de dia aqui, por exemplo, que é no período de Ramadã, porque eles estão
indo para casa, para se Isso. preparar para quebrar o jejum, né? E é um horário ruim, porque eu tenho muitas reuniões que eu tenho que são à noite, né? Então, à noite para mim, às vezes à noite para eles, depende do... O pessoal de Singapura, por exemplo, tá 11 horas na frente da gente, né? A Índia tá umas 8 horas e meia, se eu me lembro bem agora. Então tem os horários que são noite para mim, noite para eles. Então a gente procura, dentro dos horários, respeitar isso aí. A empresa pede, eles pedem, e a gente entende. O mundo global. O mundo global, eu tenho que trabalhar com ele com a carga cultural e com tudo que ele é como pessoa, né? O trabalho todo de bastidores que é feito para que o resultado da empresa aconteça é onde sai exatamente os resultados. Muito bom, muito bom. Está sendo assim, uma experiência conversar com você a respeito disso. Talvez a liderança global hoje, e no teu dia a dia, antes de tudo, tem que ser um exercício de humildade. Porque você tem que respeitar aquilo, né? Você tem que entender, eu tenho que ser humilde o suficiente para saber que eu não conheço, eu vou buscar informação, para poder me relacionar com aquele ser, da forma dele, porque é importante, faz parte do nosso dia a dia. Então, isso é um ato de humildade. Tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Como dizia Michel Montaigne, o maior dos mundos é saber pertencer a si mesmo. Quero deixar essa frase para você refletir. O maior dos mundos é saber pertencer a si mesmo. E eu vou agora aqui relembrar que este programa é um oferecimento de Bremen Editora, seu livro em boas mãos. E também Autoconhecimento Escola, desvendando o potencial humano. Partindo aqui já algumas perguntas para o final, Francis. Muito bem, sobrevivi até aqui. Tomei bastante teu tempo, você sobreviveu, então vamos mais um pouquinho. Em algum momento, você percebeu que controlar tudo era impossível? Você percebe isso em vários momentos. É o tempo todo. Por isso eu perguntei. É o tempo todo. Tá até conectado com a sua última fala, um exercício de humildade. Porque você não tem controle. Você não tem controle. Isso aí é igual paternidade. É um negócio que te põe de joelho. Porque você tem que estar ali numa posição de liderança, mas você não controla e você precisa ver quais os melhores métodos que você precisa usar para ajudar o filho ou a filha a atingir resultados, né? Liderança, a mesma coisa. Ser síndico de um condomínio. Você fala, eu vejo, eu sou vidraça agora, eu estou no esporte, né? Eu preciso ser exemplo. Verdade. E eu preciso fazer as coisas acontecerem, mesmo não tendo autoridade direta, né? Mesmo que eu tenha autoridade direta, né? Não quer dizer porque tem autoridade direta que eu vou determinar. Não. Porque a melhor coisa, eu acho que tem é a pessoa fazer aquilo porque ela entendeu por que precisa ser feito e fazer, né? Então, a força, a ameaça, esses recursos outrora utilizados não funcionam. Então, o tempo todo você tá com essa espada na cabeça que não ter controle de tudo. Você tenta imaginar os caminhos críticos das coisas. Nos projetos a gente faz isso. Qual que é o caminho crítico, né? Onde eu tenho riscos aqui de dar errado, de dar algo ruim. Então, às vezes tem mais de um caminho crítico, mais de uma coisa que pode dar problema. Então, você tenta antecipar eles. O que pode acontecer? Então, eu tento tomar medidas. Se é muito complexo, por exemplo, tecnicamente, a solução, então eu vou esclarecer o máximo que eu posso, eu vou desenhar o máximo que eu posso, eu vou escrever, documentar o máximo que eu posso e vou comunicar o máximo que eu posso. Então, você toma decisões para mitigar o risco, mas você não tem garantia, não tem controle. Às vezes você acha que você fez o seu melhor e a coisa não foi muito bem. Aí você se sente assim, naquela situação, será que sou eu? Será que o problema é a solução? É essa empresa? É o outro? E geralmente a resposta passa, nunca é uma coisa só, né? Eu não gosto eu procuro não usar esse tipo de fazer como algumas pessoas fazem, a causa disso é isso, é uma coisa só. Nunca é. A causa de uma coisa, geralmente, são várias outras coisas, né? Então, passa por várias coisas, né? E aí a gente vê, aqui talvez poderia ser... Aí, às vezes, não é que você fez errado. Você só não fez
para aquele momento não era o melhor jeito. Exato. Ou talvez tenham técnicas melhores para aquilo ali. Então você analisa e tá, então eu vou usar numa próxima situação parecida com essa, porque também não quer dizer que você vai usar aquilo para sempre, né? Tem um ditado que eu carrego de um mentor que eu tive, que é se a única ferramenta que você tem na sua caixa de ferramenta é um martelo, todo problema que você vê é prego. É prego, exatamente. Então, você tem que ter várias ferramentas e usar elas de acordo com o momento que você está vivendo, né? Muito bom, Francis, muito bom. E aí, assim, olha, já indo para o nosso final aqui desse nosso bate-papo, tudo isso que o Francis trouxe, essas experiências, esses cases, identificam para a gente que é um trabalho complexo. E aí, como é que você vai contornar, vai controlar, né? Vai fazer o equilíbrio entre tua vida pessoal e tua vida profissional com todos esses desafios. E aqui é que mora exatamente a grande verdade de que como é importante você saber como lidar com as situações. Talvez um dos maiores sofrimentos dos líderes hoje seja justamente tentar controlar aquilo que nunca esteve sob o seu controle. E aí você começa a sofrer, você começa a ter estresse. Epicteto, nosso grande filósofo estoico, Epicteto, sempre dizia, né? Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Básico e óbvio. Liderança, talvez, seja exatamente isso. Concentrar energia onde realmente podemos agir, não desperdiçar energia. Tem muitas coisas para fazer, é tua vida pessoal, é tua vida profissional, é tudo aquilo que você deseja estar fazendo, cada dia mais a gente quer fazer mais coisas, porque a gente consegue, né? Mas invista, não é nem gaste, invista energia realmente naquilo que é onde você pode agir, não desperdiça teu tempo. Naquilo que você pode influenciar. Falando nisso, me diz, o que depende exclusivamente de você lá no teu trabalho? Mesmo trabalhando com dezenas de países, projetos, pessoas e tudo mais, o que só depende de você, trazendo então já, então vou investir energia naquilo que de fato eu tenho que investir. O que é que depende só de você lá? É mais uma pergunta difícil de responder. Isso, essas que eu gosto. Então, bom, na minha experiência, na minha perspectiva, eu acho que que depende de mim é saber ler o ambiente que eu tô, e isso inclui as pessoas, principalmente as pessoas, mas também a cultura local de país, a cultura da companhia, a cultura local, às vezes, daquele país, porque é a mesma companhia no mundo inteiro, mas localmente ela tem uma cultura regional que influencia aquilo. Então, natural. Você saber ler o ambiente, entender aonde você está inserido, para você definir a sua abordagem, muito bem, como é que você vai lidar com aquilo. Então, se é um projeto que eu estou conversando com a equipe nova, eu vou ler, eu quero saber quem são as pessoas, a história delas, eu procuro saber isso e entender esse ambiente aí, a complexidade do projeto, de que país nós estamos falando, de que companhia, porque na multinacional são várias companhias, às vezes eu estou trabalhando para uma companhia, às vezes para outra, que é de um setor, é de outro setor. Então, eu ler esse ambiente e definir as minhas estratégias para entregar aquilo que eu preciso entregar, para entregar a visão e passar as mensagens daquilo que a gente precisa entregar. Muito bem. Eu acho que é o que está no meu controle. O que está no meu controle é eu tentar entender isso. E mesmo eu fazendo isso, eu não tenho garantia de que vai acontecer. Podem ter interesses diversos, adversos, contraditórios. Mas, de todas formas, é aquilo. Você entendeu que você tem que despender energia nesses pontos para que todos possam entender e dar o resultado que tem que dar. Sim. Então, isso é super importante, né? É aqui que eu tenho... minha principal função. Chegou um projeto novo que depende de você. Como é que eu vou passar? Como é que o pessoal vai entender? Os times que tem que acontecer e tudo mais. Então, é isso. Perfeito. Você vê que a gente sempre sabe, ou se não sabe, tem que saber o que é que depende de você. Muito bom. E aí, falando nisso tudo, depois de viver tantos projetos globais, o que você descobriu sobre o comportamento humano, lidando com tanto tempo, com
com o ser humano o tempo inteiro, se preocupando com o ser humano, né? O que você descobriu sobre o comportamento humano, Francis, né? No teu ponto de vista? Né? Teu ponto de Sim. vista. Eu tô descobrindo, tô descobrindo ainda, talvez eu ainda não concluí o meu aprendizado, né? Não, nunca. Mas eu acho que o comportamento, sobre o comportamento humano, né? Sobre o ser humano, ele é um bicho diverso, com muitas facetas, com muitas nuances, perspectivas. Então, e ele é chave ao mesmo tempo para você atingir as coisas. Você não atinge resultados sem ter uma equipe. Então, o que eu percebo, na minha opinião, é uma entidade complexa e encantadora ao mesmo tempo, que você aprende tanta coisa. Quantas coisas eu aprendi com pessoas assim, que às vezes a gente nem esperava que fosse ter uma experiência interessante. Você aprende e você melhora como pessoa. Então, eu acho que isso é essa diversidade, que ela é uma riqueza e a pessoa é chave. Então, assim, se você quer fazer alguma coisa, porque alguns vão dizer que não gostam de lidar com pessoas, né? E às vezes é difícil lidar com pessoas. Né? Ninguém aqui está dizendo que é tranquilinho. Pelo contrário. Né? Então, ele exige... É uma arte, ele exige você se dedicar a essa arte. Mas se você tiver vontade realmente de se engajar nesse processo, é super recompensador e enriquecedor. Então, você vai... Quando você atinge os resultados no trabalho, nos projetos, é enriquecedor, é uma satisfação. Sim, exato. E quando você desenvolve relações, às vezes depois daquilo aí, você desenvolve amizades que vão para a vida inteira. Ou às vezes a amizade durou por um tempo, mas você aprendeu algo importante com aquela pessoa. Eu sempre falo nos treinamentos e palestras que a gente tem que estar sempre preparado. Preparado sempre, pronto jamais. Por que o pronto jamais? Porque a gente está sempre aprendendo. Sim. Você aprende com a vida, você aprende com as pessoas. Cada treinamento que eu dou, cada palestra que eu estou ali, eu estou me relacionando com alguém, eu sempre saio com algum aprendizado. Uma pergunta que eu não esperava, que trouxe outras reflexões. E a gente tem que estar humilde o suficiente para entender que a gente tem que estar sempre preparado para aquela situação, que é o trabalho que você está fazendo, e nunca pronto, porque a gente está sempre aprendendo. E o ser humano, ele é isso, ele é uma dádiva. Freud tentou explicar, não conseguiu, e muitos virão e não vão explicar também, porque nós somos singulares, somos ímpares. Cada um é de uma forma, cada um é de um jeito, sempre por causa da tua história, por causa dos teus valores, das tuas experiências e tudo mais. Muito bem. O que este dilema revela sobre a natureza humana? Durante toda essa conversa, nós falamos sobre projetos globais, falamos sobre tecnologia, falamos sobre culturas diferentes, falamos sobre idiomas, fuso horário, empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas eu queria convidar você aqui agora a olhar para uma outra camada mais profunda. Porque, na verdade, este episódio nunca foi sobre tecnologia. Nunca foi sobre gestão de projetos. Nunca foi sobre uma multinacional. Esse episódio foi sobre o ser humano. Existe uma tendência muito curiosa em todos nós. Quando um projeto não anda, culpamos o processo. Quando uma equipe não entrega, culpamos a ferramenta. Quando um prazo estoura, culpamos o planejamento. Mas quase sempre existe uma variável invisível: o comportamento humano. E talvez seja exatamente isso que torne a liderança tão fascinante. Porque pessoas não funcionam como máquinas. Elas carregam histórias, valores, medos, crenças, culturas diferentes, expectativas totalmente diferentes. E tudo isso entra na sala antes mesmo da primeira reunião começar. Há uma frase de Epicteto que sempre me fez refletir. Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a maneira como eles os interpretam. Pensa nisso. Um mesmo projeto, a mesma reunião, a mesma meta. Pessoas
de países diferentes enxergam tudo de formas completamente distintas. Não porque estejam certas ou erradas, mas porque carregam mapas mentais diferentes. Na programação neurolinguística, existe um princípio que eu gosto muito. O mapa não é um território. Repito, o mapa não é o território. Cada ser humano interpreta a realidade através das suas experiências, da sua cultura, da sua educação e dos significados que construiu ao longo da vida. O líder que esquece isso tenta convencer. Agora, o líder que compreende isso aprende a se conectar. Talvez o grande erro da liderança moderna seja acreditar que liderar é alinhar pessoas para que pensem igual. Eu acredito exatamente no oposto, ao contrário disso. Liderar é construir um propósito forte, o suficiente para que pessoas diferentes caminhem na mesma direção. Não porque são iguais, mas porque encontraram um sentido comum. E isso me faz lembrar uma reflexão de Viktor Frankl, que eu também sempre repito. Quem tem um porquê, enfrenta quase qualquer como. Quando o propósito é claro, as diferenças deixam de ser obstáculos. Elas passam a ser recursos. Por isso, talvez o verdadeiro desafio da liderança global não seja apenas aprender idiomas, seja aprender uma nova forma de olhar para o ser humano. E eu quero terminar deixando uma pergunta para você, que está aí nos assistindo. No seu trabalho, no seu time, na sua empresa, você está tentando controlar pessoas ou está tentando compreendê-las? Porque existe uma enorme diferença entre as duas situações. E talvez seja exatamente aí que mora o maior dilema da liderança. Francis, me passa tuas últimas palavras nesse nosso bate-papo maravilhoso que a gente teve aqui. Eu acho que a gente, no trabalho, independente de você ser um líder ou chefe de alguém, para quem é chefe, porque tem esses modelos coexistindo, né, nas organizações, às vezes é uma pessoa direta, também você tem uma pessoa direta reportando para você. Eu acho que o que é importante é a pessoa tentar desenvolver o melhor que ela tem, ser a melhor pessoa que ela pode ser, desenvolver o melhor que ela tem em várias áreas, não só na área de expertise técnica dela, mas nas áreas humanas, soft skills, porque isso vai ser usado em qualquer momento, mesmo que ela não tenha subordinados. Ela vai usar para conversar com o vizinho e negociar questões com a vizinhança, no condomínio ali no prédio, para você poder expor ideias ou influenciar decisões. Uhum. E se você tem um cargo de liderança, isso é mais importante ainda. E mesmo que seja um cargo técnico, porque, de novo, né, um cargo técnico, em algum momento, dado a sua experiência, a sua expertise atingida, você vai ser, no mínimo, um modelo para alguém. E você vai ter que transferir, no mínimo, conhecimento para alguém, ou dizer para alguém como a fazer determinadas coisas, ou sugerir como fazer. Então, você precisa entender que lidar com as pessoas, com o ser humano, é um item importante, é chave. Então, se você é daqueles que não gosta, quem está ouvindo a gente, se você não gosta de lidar com as pessoas, tudo bem, acho que não tem certo e errado. Não. Você pode ser assim e você vai ser aceito. Algumas pessoas não vão aceitar, mas tudo bem, a vida é assim, né? As pessoas simplesmente não aceitam. Claro. Mas, no geral, eu diria que você vai ser aceito por quem é líder, quem não é líder, quem é tão só técnico e não quer lidar com pessoas. Mas é importante você saber o seu lugar. Então, se você não quer lidar com pessoas, exato, você está no lugar certo? Isso. Ou você está indo para o lugar certo? Ou que lugar você quer estar sendo quem você é?
Então, eu acho que não tem como você negar olhar para a questão do lado humano, nem que seja para dizer eu não quero isso. Isso, exato. Né? Isso é importante. Você precisa ter essa consciência e reconhecer as suas limitações, as suas forças e tomar suas decisões em que lado você vai. Mas em algum momento, talvez você possa encontrar numa situação que você tenha que liderar, mesmo você não querendo, mesmo você não escolhendo. Né? Sim, então, exato. Eu já me encontrei em situações e quando eu fui ver, eu era o líder de alguma coisa. Porque eu sabia sobre aquele assunto. Mas agora, eu só queria fazer isso aqui, eu mesmo. E quando eu vi, tinha gente me seguindo naquilo ali, né, naquele assunto. Então, pode acontecer com você. Bacana. Com qualquer um. Bacana, meu grande amigo. Foi um privilégio estar aqui contigo. Quanto aprendizado que nós tivemos aqui hoje. Enriqueceu muito o programa. Te agradeço. E pode ter certeza que nós vamos te chamar de novo. Obrigado, Fernando. Eu também agradeço. Fico lisonjeado pela oportunidade, porque realmente essa é uma exposição que aconteceu, né? Eu não estava procurando e a gente se conhece, você identificou que tinha um case aqui para a gente conversar. Então, fico lisonjeado pela oportunidade e eu agradeço também pelo seu tempo e sucesso para nós dois. Isso aí, muito bom. Para você que assistiu este episódio e gostou, entende que tem alguém que está precisando assistir, escutar as palavras, os cases que foram colocados aqui, aproveita, compartilha o episódio, né? Se inscreve também aqui no nosso canal. É super importante que mais pessoas saibam o dia a dia, como liderar times, né? Essa modernidade toda que a gente tem aqui. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha o máximo que você puder e a gente vai se ver no próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.